Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Lembre-se de inscrever-se, clicar em gostei nos conteúdos. Eu sou João Vitor Wrobleski e apresentarei a temática de hoje. Olá pessoal, hoje eu vou regravar e trabalhar novamente sobre um assunto que eu já falei anteriormente no nosso canal e que inclusive foi a primeira temática abordada nesse canal. É um assunto que eu trabalhei muito ao longo dos meus estudos, eu acabei revendo esse assunto, acabei discutindo muito ele em grupos de estudos, porque é uma dúvida que é frequente em quem inicia os estudos na psicanálise, e parece que é bem comum as pessoas se interessarem e terem curiosidade a respeito das estruturas psicológicas. Primeira coisa que é importante a gente definir para falar das estruturas psicológicas é que quando falamos em estrutura psicológica não estamos falando em doença, não estamos falando da mesma visão médica que é apresentada no DSM ou no CID ou em qualquer outro manual de diagnóstico que traz a psicose ou então a neurose como doença. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma maneira que o ser humano organiza o seu psiquismo e se relaciona com ele mesmo, com o mundo e com os outros. É disso que estamos falando quando falamos em estruturas psicológicas. Então não é aquela visão médica de que o psicótico é um doente, que o psicótico precisa de medicação. A visão que a psicanálise tem é outra. O psicótico é um sujeito que se estrutura na psicose. É através da psicose que ele se relaciona com ele mesmo, com o mundo e com os outros. Existem psicóticos que vão precisar de medicamento, de tratamento em alguns momentos da vida? Sim, existem. Quando o psicótico entra em surto, ele vai precisar de um tratamento, assim como o neurótico, quando entra em surto, vai precisar de um tratamento. O perverso é um pouco mais difícil de falar porque não costuma ir para a clínica, existem outras relações. Eu já tenho alguns vídeos no canal falando a respeito, então acessem esses vídeos e deem uma olhada para entender um pouco melhor a respeito dessa questão. Mas, retornando à questão das estruturas, o Freud ele já apontava as estruturas psicológicas. Então, quando se diz que a estrutura, a ideia de estrutura não é coisa do Freud. A ideia de organizar as estruturas da forma como o Lacan vem organizando posteriormente, realmente é do Lacan, não é do Freud. Mas a ideia de quais são as características de cada subestrutura já era uma ideia freudiana. O Freud ele já define muito bem quais são as características do neurótico. Ele define a neurose histérica, a neurose obsessiva e a neurose fóbica. Porém, o Freud ele estudou muito pouco sobre a psicose. Ele tem uma das grandes obras que ele fala a respeito da psicose, que é uma das referências quando vai se utilizar o Freud como embasamento para falar de psicose, é o caso Schreber. Mas ele não atendeu o Schreber. O Schreber ele leu a autobiografia do Schreber e escreveu a partir da autobiografia. Então ele escreveu a partir de uma obra do autor e não a partir de um atendimento de caso. Eu recentemente também falei, justamente quando eu falei sobre a perversão e o porquê é difícil de encontrar perversão na clínica, eu falei sobre essa questão de estudar obras como se fosse um caso clínico. Isso é possível, a gente faz isso dentro da psicanálise sem problemas, mas é importante estabelecer essa diferença para também entender que o Freud ele não esteve frente a frente de fato com o psicótico em função de atendimento. Ele até possivelmente tenha conhecido na vida ao longo da carreira e da vida dele psicóticos, mas ele não atendeu em clínica casos desse tipo. Talvez justamente por esse pouco contato que o Freud teve com a psicose, ele não teve condições de fazer tantas comparações entre o funcionamento dos neuróticos e dos psicóticos para estar vendo o que o Lacan viu, que é essa semelhança de funcionamento. Então, Lacan ele percebeu que existe uma semelhança entre o funcionamento e a relação de mundo do fóbico, do obsessivo e da histérica ou do histérico, e que existe uma certa relação entre o paranoico,
o esquizofrênico, e eu sempre esqueço de uma das estruturas, das subestruturas. Então ele conseguiu perceber que existia uma certa relação entre a forma como essas pessoas agiam em relação a elas próprias e ao outro e ao mundo. E nesse sentido, ele agrupou as estruturas e criou também a ideia de subestruturas. Então ele criou um grande grupo das neuroses, um grande grupo das psicoses e um grande grupo das perversões. E aí dentro disso ele encaixou na neurose a fobia, a histeria e a obsessão, na psicose a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia. E na perversão eu mantenho a primeira organização que eu aprendi que faz muito sentido para mim, que é o sadismo com uma equivalência do masoquismo, o voyeurismo com a equivalência do exibicionismo. O Lacan ele percebeu que essas pessoas elas se relacionam com a lei, com a interdição, com a castração, de uma maneira semelhante, e que, portanto, podia-se ter uma ideia de certa maneira, agrupar essas subestruturas em um grande grupo que seria a estrutura do sujeito. Ou seja, isso é bem diferente da visão médica de doença. E também, mas não é tão diferente do que o Freud já vinha pesquisando. Só que como ele não conseguiu ter essa relação entre essas duas, a neurose e a psicose, ele não conseguiu, talvez, montar esses grupos como foi feito posteriormente. Mas na obra freudiana você já encontra muito a questão da definição das características, do funcionamento de cada uma dessas estruturas e subestruturas. Também é importante entender que a psicanálise não entende como uma estrutura sendo melhor do que a outra. Há sim o entendimento de que existem algumas estruturas que elas conseguem se relacionar socialmente com maior facilidade porque elas são aceitas socialmente, mas não significa que elas sejam melhores. A neurose ela é muito melhor aceita socialmente, porque a sociedade tende a ser em maior parte neurótica, mas não significa que seja a melhor forma de funcionamento. Ela só consegue se relacionar melhor com a sociedade porque a sociedade é basicamente formada em maior parte neurótica. Se fosse formada por psicóticos seria diferente. Outra coisa que também é interessante entender é que na época freudiana ele ainda acreditava muito, ou Freud em si, quando ele estava estudando as estruturas, apesar de não nominá-las desse modo, ele ainda acreditava muito na possibilidade de doença e normalidade. Então ele acreditava ainda, principalmente de início, até uma boa parte da vida dele, ele acreditava que era possível estabelecer que alguns sujeitos eram neuróticos, obsessivos, eram fóbicos ou eram histéricos, e que outros seriam normais, não seriam nenhuma dessas... entre aspas, vamos usar bem a palavra freudiana mesmo, nenhuma dessas coisas. Mas, mais tarde, a psicanálise vem entender que não, que todos nós nos estruturamos dentro de uma delas. Então, nenhum de nós digamos, normal se contraposto às estruturas, e as estruturas não também escapam à normalidade e nem se encaixam nela. Então a gente não existe uma diferenciação nesse sentido de existem neuróticos, psicóticos, perversos e existe o normal. Não, todos nós nos enquadramos em alguma dessas estruturas, porque todos nós nos relacionamos com o outro, com o mundo, a partir do funcionamento de uma delas. E por que é importante entender qual é a estrutura de um sujeito? Então, quando a gente vai para a atuação clínica, para o tratamento, para o atendimento psicológico, é muito importante entender qual é a estrutura de funcionamento de um sujeito, não apenas para compreender como ele se relaciona com o mundo, claro que isso também tem sua relevância, mas principalmente para entender qual é o método terapêutico mais eficiente para esse sujeito. O próprio Freud, no início, ele acreditava que os psicóticos não poderiam ser tratados pela psicanálise. Mas, posteriormente, ele até mudou esse posicionamento e falou, não,
talvez até dê para usar a psicanálise para os psicóticos, mas eu não sei fazer isso nesse momento e eu não vou me meter nisso. Então, se alguém quer fazer isso, faça. E dos motivos também para ele ter investido muito no Jung, porque o Jung já tinha uma certa relação com o estudo da psicose, e ele acreditava que o Jung seria quem acabaria desenvolvendo um braço, digamos assim, da psicanálise mais adequado para os psicóticos. Depois a gente sabe de todo o desentendimento que aconteceu entre o Jung e o Freud, e quem acabou desenvolvendo com maior ênfase uma psicanálise mais próxima do que a psicanálise freudiana para psicótico foi justamente o Lacan. Então o Lacan ele acabou explorando um pouco mais a possibilidade de trabalhar a psicanálise com psicóticos. E por que é importante entender e qual é a diferença entre o método de tratamento do neurótico e do psicótico? Como eu mencionei, o perverso vai ficar de fora dessa discussão porque não costuma ir muito à clínica. Tem um vídeo bastante recente do canal, um pouco anterior a esse, que eu trato justamente sobre a psicose, a perversão, perdão, por que é difícil encontrar estudos sobre a perversão. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, se eu esquecer, não deixar, me cobrem nos comentários. E nele vocês vão entender um pouco melhor por que o perverso não costuma ir tanto para a clínica, então a gente vai deixar de fora da discussão. Mas qual que é a grande diferença entre o tratamento do neurótico e do psicótico? Pro neurótico, ele se deparou com a lei, ele internalizou a lei, ele entendeu ela e ele tem uma relação, digamos, entre aspas, de submissão a ela. Então ele é um sujeito barrado, castrado. E, portanto, eu posso jogar os conteúdos do neurótico de volta para ele, que ele vai dar conta desses conteúdos, porque ele tem defesas que ajudam ele a dar conta desses conteúdos e eu posso trabalhar com essas defesas. Então, se eu reconheço em um paciente um gaguejar no pronunciar um nome, várias vezes quando ele vai pronunciar o nome ele gagueja, e eu jogo esse conteúdo de volta para o paciente, olha, qual é o nome da pessoa? Por que você está gaguejando sempre que você fala o nome dessa pessoa? Essa pessoa te faz lembrar alguém? Tem alguma relação específica com essa pessoa? Se eu faço isso jogando esse conteúdo de volta para o neurótico, ou ele dá conta de buscar interpretar o porquê que de fato ele está gaguejando ao falar o nome dessa pessoa, ou ele levanta a defesa e diz, não tem nada aqui, você que está enxergando coisa onde não tem. Mas ele dá conta, de alguma forma ele vai dar conta, ou ele trabalha com o conteúdo ou ele se defende do conteúdo. Já o psicótico, o que acontece se eu jogar de volta o conteúdo para ele, ou ele não vai fazer nenhum sentido para ele, vai ignorar completamente eu jogar esse conteúdo de volta para ele, ou então ele pode ter um surto. E aí eu descompenso esse paciente, vai gerar vários transtornos para o próprio paciente e vai me dificultar ainda mais a terapia dele. Por isso, eu não posso fazer essa mesma modalidade de jogar o conteúdo de volta de frente com o psicótico. Porque como ele não é um sujeito barrado, e lembrando, eu sempre falo isso quando eu me refiro às estruturas, nós falamos de estrutura como se ela fosse algo puro por questões didáticas, porque é muito difícil você ficar explicando cada traço de cada estrutura, mas as estruturas elas se misturam muito. Mais para frente um pouco eu vou definir novamente as estruturas, mas elas se misturam traços de outras, mas existe uma base principal na qual o sujeito se estrutura. É como se eu dissesse, por exemplo, que a casa é feita de tijolos. A casa não é feita só de tijolos. A casa tem tijolos, tem cimento, tem areia, tem cal, tem madeira, tem vidro, tem metal, tem vários componentes. Porém, se eu for ficar definindo todos os componentes que tem na casa, isso se torna um pouco inviável e cansativo. Então é mais fácil dizer que a casa é feita de tijolos. Mas é importante entender que esses tijolos estão sustentados por algo, existem outros materiais ali na composição.
E também é assim com a estrutura psicológica. Então, existe uma base na qual o sujeito se estrutura, mas todo neurótico tem traços da psicose, os psicóticos têm traços da neurose e os perversos também têm traços de ambas, e todos nós temos traços de perversão. Porém, há uma base na qual o sujeito se estrutura, e é essa base que eu vou tentar reconhecer, que é essa coisa principal, para saber qual método utilizar. E aí, qual que é o método? Então, se não é esse método de enfrentamento, qual é o método de tratamento da estrutura psicótica? É o método de, como diria o próprio Lacan, ser secretário do psicótico. O psicanalista, em relação ao psicótico, ele é um secretário, ele é um auxiliar. Então, ele é uma pessoa que ele vai tentar ajudar esse psicótico a dar conta dos conteúdos a partir da leitura de mundo e vida que esse sujeito tem e a partir das condições desse sujeito. Ele não vai pegar o conteúdo e jogar de volta para o sujeito, mas sim vai tentar auxiliar esse sujeito a estruturar melhor as defesas dele. Porque diferente do neurótico que dá conta de baixar a defesa e se deparar frente a frente com o conteúdo, o psicótico não tem como fazer isso. Se ele baixar a defesa e for diferente com o conteúdo, ele não dá conta desse conteúdo, ele surta, e aí tem todos os outros problemas, todas as outras questões. E nesse sentido, a terapia com psicótica é muito aquela coisa de vamos entender o que isso significa na vida dele, tentar auxiliar ele a construir melhor esse conteúdo, se ele tem uma fantasia que ajuda ele a viver, então vamos tentar estruturar melhor essa fantasia, que ela trabalhe em favor dele e que não gere tantos transtornos sociais para ele, que não gere tantos problemas para ele. Então é muito uma coisa de apoio mesmo, de auxílio. Enquanto em relação ao neurótico é muito uma coisa de enfrentamento mesmo, de bater de frente com o neurótico. E aí que entra também uma delicadeza no tratamento, que o psicanalista ele tem que saber bater de frente o suficiente para fazer com que o neurótico se depare com seus conteúdos, mas não também bater de frente o suficiente para gerar uma repulsa no paciente e ele ir embora. E por que eu não posso inverter? Eu falei do neurótico porque eu não posso utilizar o método do neurótico, o método de enfrentamento para o psicótico. Como eu mencionei, ele descompensa, ele surta e ele não vai dar conta. E se eu usar o inverso, o método da psicose para o neurótico, esse método mais de auxiliar, de trabalhar em conjunto, caminhar na mesma direção, acaba virando autoajuda. Então, pro psicótico isso funciona, porque o psicótico tem uma outra visão de mundo, tem um outro funcionamento. Pro neurótico vira uma autoajuda e não tem serventia nenhuma, e eu vou estar literalmente roubando o meu paciente, porque eu não vou estar surtindo efeito terapêutico nele. Então, nesse sentido, é muito importante se entender minimamente quais são as estruturas dos pacientes, qual é a estrutura que esse sujeito utiliza para se relacionar com o mundo. E o psicanalista vai entender isso não a partir dos sintomas, mas sim a partir da relação que esse sujeito faz com o desejo dele, com o outro e com a lei. Então, com a interdição, com a castração. Eu não vou ficar especificando cada um desses conceitos porque seria inviável, acaba estendendo muito mais do que deveria o vídeo, mas já existem no nosso canal aí vários vídeos falando sobre castração, falando sobre a lei, então só digitar ali na lupinha do canal mesmo, digita a palavra-chave, ele vai te apresentar todos os vídeos que tem a respeito desse assunto no nosso canal. Se você não entende esses conceitos, dá uma pesquisada nesses vídeos que você possivelmente vai conseguir entender melhor. A partir dessa relação, como que esse sujeito reage quando ele recebe um não de algo que ele quer muito, que é essa interdição mesmo. E aí, claro, a gente não está falando de uma coisa tão infantil quando estamos trabalhando principalmente com adultos, porque a estrutura ela só é definida mesmo no adulto, na criança ela ainda é algo muito duvidoso, mas quando eu estou falando sobre adulto, esse dizer não é algo também tão infantil, tão imaturo, talvez, às vezes é. Mas, por exemplo, eu queria muito um emprego e eu não consegui esse emprego. Como que esse sujeito se relaciona com esse não conseguir esse emprego?
qual que é a forma como ele vê isso, qual que é a forma como ele descreve não ter conseguido esse emprego. Isso dá muitas pistas pro psicanalista de qual seria a estrutura desse sujeito. Claro que são várias informações que são pegas, não é simplesmente uma situação. Mas, por exemplo, esse sujeito não conseguiu emprego. Ele entende que ele não conseguiu emprego por falta de mérito dele, porque ele não se esforçou o suficiente, porque ele talvez não tenha um currículo tão bom, ou ele entende que o entrevistador não foi com a cara dele, por isso perseguiu ele e deixou ele de fora da vaga. Esse é um bom indício para me diferenciar um neurótico de um psicótico. O neurótico normalmente ele vai trazer para ele a responsabilidade sobre uma coisa que ele não conseguiu. O psicótico pode acontecer muito dele projetar no outro, então dele jogar para o outro, não, é que a pessoa não foi com a minha cara. Só que eu posso ter um neurótico com traços psicóticos que vai fazer esse mesmo movimento. Por isso que não pode ser uma informação perdida. Isso são várias informações, várias questões a respeito da forma como o sujeito se vê e vê o mundo que me dão indícios de qual seria a estrutura dele. E a partir disso, se estabelece um método de tratamento. Acontece de errar a estrutura? Sim, pode acontecer. A gente estabelecer uma estrutura para o sujeito e mais tarde perceber que talvez não seja essa estrutura. Com o neurótico talvez seja um pouco menos grave, porque se você erra e trata o neurótico como um psicótico, só não vai ter muito efeito. Agora, se você trata um psicótico como um neurótico, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque você pode vir a entender que ele não é um neurótico muito tarde, depois que ele já tiver surtado. E aí tem já uma grande complicação quando o sujeito descompensa. Mas enfim, falei um pouco sobre a importância de reconhecer qual é a estrutura do sujeito, falei um pouco superficialmente sobre como se criou essa ideia de estrutura, mas ainda não falei tão especificamente sobre as estruturas em si e as características dela. Então vamos lá, vamos começar pela neurose, que talvez é a mais comum aqui, nós mais vemos, apesar de hoje já as pessoas estarem com, não sei se hoje também, porque se a gente pegar a Idade Média e os traços de perversão das pessoas eram bem significativos. Temos que lembrar que as pessoas assistiam outros seres humanos sendo queimados em praça pública e agiam com uma certa normalidade diante disso. Tanto é que permaneciam ali presentes para assistir. Então, também não podemos dizer que os traços perversos são algo tão contemporâneo e tão característico do hoje. Mas, de maneira geral, entendemos que a maior parte da população é neurótica. Por isso que a lei ainda tem algum efeito, surta algum resultado, mesmo não sendo dos mais eficientes. E qual é a questão da estrutura neurótica? Então, quando nós falamos na neurose, e o Freud estudou muito a neurose, diferente da psicose, que ele teve pouco contato, a neurose ele estudou amplamente, nós dividimos ela em 3 subestruturas. A neurose fóbica, a obsessiva e a fóbica, obsessiva, olha só os atos falhos e esquecimento. Tá, vamos falar de cada uma delas, que quem sabe até lá eu lembro a outra. A neurose fóbica é aquele sujeito que, ao se relacionar com o mundo, ele tem medo do seu desejo e ele projeta o seu medo em um objeto, para, através disso, poder canalizar sua energia psíquica nesse objeto, mantendo esse objeto que simboliza o desejo dele longe dele, para que ele não precise se deparar com esse desejo. Então o sujeito ele estabelece, por exemplo, como é o caso do pequeno Hans, que o Freud estudou. O Freud não atendeu o pequeno Hans, mas ele estudou a forma do pequeno Hans se relacionar com o pai e com o mundo a partir dos relatos do pai. E ele chegou ao entendimento de que o pequeno Hans ele tinha um medo desse pai, que faz parte do complexo de castração. Então, ao estar no complexo de Édipo e se deparando com o complexo de castração, o pequeno Hans ele estabelece no seu pai um risco de perder o seu falo, porque há um desejo pela mãe
e esse desejo é repreendido pelo pai e o Hans se depara com medo de que esse pai arranque o falo dele e, portanto, esse pai representa um risco. E ele precisa colocar algum objeto no lugar desse pai para representar esse pai, para representar esse desejo interditado dele pela mãe e para poder ter medo do objeto e não precisar se deparar com o medo do pai. E ele estabelece como objeto o cavalo. E aí ele passa a ter uma fobia extrema de cavalos, lembrando que era na época freudiana, uma época onde basicamente o meio de transporte é o cavalo. E isso é importante também entender, que a fobia ela estabelece um objeto que é do cotidiano do sujeito. Então o sujeito ele não vai ter medo de uma coisa que ele nunca vê, porque justamente ele precisa que esse objeto esteja na vida dele para ele poder manter esse objeto afastado como uma representação do desejo dele e não precisar se deparar com o desejo dele. A outra que nós temos é a obsessão. A obsessão, e agora que eu me recordei que eu esqueci da histeria, que é simplesmente a subestrutura que o Freud mais escreve a respeito. E a obsessão, ela é uma subestrutura que é bem quista por muita gente, por sinal, em um certo nível, porque ela gera pessoas muito comprometidas. O obsessivo ele tende a ser uma pessoa muito rigorosa com horários, com prazos de entrega, apesar disso gerar sofrimento nele. Mas a obsessão ela acaba sendo bem vista por alguns justamente por causa disso, porque ela gera sujeitos muito comprometidos. E a obsessão é um sujeito que ele se relaciona com o mundo muito a partir de rituais. Então ele estabelece rituais, ele estabelece em pensamentos, em repetições, uma certa forma de se defender do seu próprio desejo e de não enfrentar e não se deparar com esse desejo. Então, ao invés dele ir atrás do seu desejo, ele entra em um círculo e fica no bem popular mesmo, como o cão correndo atrás do rabo. Então ele entra em um círculo de repetições na tentativa de não ir para frente e não precisar se deparar com o seu desejo. Então ele começa a ter pensamentos recorrentes que sempre estão voltando, sempre estão voltando, sempre estão voltando. Ele começa a ter atos, práticas diárias que sempre vão voltando, que sempre vão voltando. Então o sujeito ele lava as mãos um determinado número de vezes. Ele tem que estar conferindo se a porta está chaveada, trancada um certo número de vezes. Ele tem que sempre fazer o mesmo caminho para o trabalho. Porque desse modo, entrando nesse ciclo ou círculo mesmo vicioso, ele não precisa pegar novos caminhos e se deparar com o seu desejo. Essa é a forma como ele se relaciona com o mundo e com o seu desejo. Já a histérica ou histérico, e eu falo na histérica no feminino porque o Freud ele teve um estudo muito maior com as mulheres em relação à histeria, apesar de que também atendeu homens histéricos e ele próprio tinha seus traços de histeria muito evidentes. O histérico, ele é aquele sujeito que ele se relaciona com o desejo dele a partir do corpo. Então ele cria algo no seu próprio corpo, e esse criar não é da ordem da consciência, então é uma criação inconsciente. Ele cria um sintoma no seu próprio corpo como uma forma de, apegado a esse sintoma, não precisar se deparar com o desejo. Então, quando ele dá de topo com o desejo dele e ele vê os riscos envolvidos em assumir o desejo dele, ele logo cria alguma coisa no corpo que impeça ele do desejo. Então, tem um caso Dora, por exemplo, apesar da interpretação que o Freud dá ser meio duvidosa, mas o Freud faz uma interpretação de um momento a Dora ela tinha muitos problemas na garganta e na boca. E o Freud, a partir do estudo do caso dela, ele chega num momento em que a Dora ela é abraçada por um homem específico da vida dela, o Sr. K, e ela sente o pênis dele ereto encostando no corpo dela. E ela logo cria uma fantasia de uma relação de sexo oral com ele, segundo a interpretação do Freud.
E nessa fantasia, como isso se torna repulsivo para ela, esse desejo para ela não é admissível, então ela não quer se deparar com esse desejo, ela cria problemas na garganta e na boca, justamente como uma forma de não, eu não posso fazer nada com a minha boca porque eu tenho doença. Eu tô doente, a minha garganta não é saudável. A gente tem um outro caso da cunhada que, ao se deparar com a morte da irmã e tendo um desejo pelo cunhado, ela acaba desenvolvendo uma paralisia nas pernas porque ela pensa que agora que a irmã morreu, ela pode ficar com o cunhado, isso se torna repulsivo para ela esse desejo, e ela faz sempre caminhadas à tarde com esse cunhado. Então, como uma forma dela se afastar do desejo e ter garantia de que ela não vai realizar esse desejo de ficar com o cunhado, ela cria uma paralisia nas pernas para ela não poder andar com esse cunhado e não correr o risco de realizar o desejo dela. Então essa é a forma como a histérica se relaciona com o seu desejo e com o mundo. Já no caso da psicose, eu vou falar da perversão. Não me pergunte por que eu criei essa ordem, possivelmente alguma coisa do meu próprio inconsciente para eu pular dessa forma, porque não é uma ordem tão lógica, mas também o nosso inconsciente não é lógico e a psicanálise por si não é tão lógica assim. Mas a psicose, ela se divide em 3 subestruturas, que é a melancolia, a paranoia e a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é bastante marcada, principalmente pelo entendimento da medicina de doença esquizofrênica. Então se entende aquele sujeito que alucina, que tem alucinações e delírios como um sujeito esquizofrênico. Mas é importante entender que isso tem seus limites aí no entendimento. Então, o sujeito esquizofrênico, ele pode não alucinar, não ter nenhuma paranoia. Não é porque ele se estrutura na esquizofrenia que ele vai ter alucinações. As alucinações, elas surgem a partir do surto. Assim como na neurose, um neurótico surtado vai aparecer problemas no corpo, ou então se ele é um obsessivo vai aparecer a relação dele com pensamentos repetitivos ou com atos repetitivos no seu dia a dia. Se ele é fóbico, vai aparecer o surto a partir do medo extremo de algum objeto, mas isso nós estamos falando de surto. Qualquer um desses sujeitos pode se estruturar e funcionar perfeitamente nessa relação com o mundo sem surtar, inclusive o psicótico. E a esquizofrenia ela acaba sendo muito conhecida pelas características da medicina, que é desse sujeito que ele cria fantasias. Então, só que ele cria fantasia sem ter consciência da fantasia, que é diferente do neurótico. O neurótico também cria fantasia. Nós queremos fantasias. Nós queremos fantasias de como nós queremos estar daqui a 10 anos, o que nós queremos fazer, como nós queremos que seja a pessoa que nós vamos nos envolver, como que nós queremos que a pessoa que nós estamos nos relacionando seja. Nós queremos várias fantasias, mas nós temos consciência dessa fantasia. Então eu sei que o que eu estou imaginando a respeito do meu futuro não é necessariamente o que vai acontecer. É o que eu estou imaginando. Pode acontecer assim como pode acontecer diferente. Já o psicótico, ele é um sujeito que ele não tem consciência da própria fantasia. E isso se torna o que nós chamamos de delírio. Então ele tem os seus delírios que ele de fato entende como sendo aquela realidade máxima, aquela é a realidade legítima. Ele não entende que existe uma outra realidade e lembrando, estamos falando, tomando como se fosse possível uma estrutura pura. Mas claro que se ele tem traços neuróticos, em parte ele vai entender. Ele vai entender que aquilo que ele está vivendo não é o mesmo que todos vivem, ele só vai deixar esse entendimento de lado a hora que ele estiver em surto, porque aí de fato a psicose vai ser a sua base principal e os outros traços não serão fortes o suficiente para fazer ele pensar diferente. Então aí ele vai de fato se portar como um psicótico, como se fosse uma estrutura pura. Mas de maneira geral, ele tem esses atravessamentos das suas... os seus traços de subestruturas. E esse sujeito que cria alucinações, que cria essas fantasias que não são compartilhadas socialmente, ele é o sujeito da estrutura psicótica esquizofrênica. Já o sujeito da melancolia é um sujeito que ele se relaciona com o mundo de uma maneira bastante depressiva, mas não depressiva no sentido da depressão, não que a depressão em si seja um sinal de melancolia. Então é um sujeito que ele
tem pouco interesse na vida, ele não vai atrás do desejo dele, ele tem muito pouco interesse na pulsão de vida, ele é muito mais motivado pela pulsão de morte. Mas não significa que todo depressivo seja melancólico. Porém, a grande maioria dos melancólicos se relaciona com a vida de uma maneira mais depressiva. No caso da paranoia, é aquele sujeito que ele busca sempre projetar para fora dele as situações da sua vida. Então, se a vida está ruim é porque alguém está prejudicando a minha vida. Então, ele sempre vai encontrar pessoas que o perseguem, pessoas que fazem mal para ele, pessoas que querem fazer mal para ele, como uma forma, talvez, até mesmo de justificar suas próprias falhas. Então, esse é o sujeito paranoico. Já quando a gente vai para a perversão, nós temos 4 subestruturas dentro da perversão. A perversão ela se divide em sadismo, masoquismo, voyeurismo e exibicionismo. Quando nós falamos em sadismo, há muito uma característica popular pela forma como o sadismo é apresentado em filmes, toda uma construção social fantasiosa, se entende muito o sadismo como a prática de sentir prazer em gerar dor no outro. É um grande erro, um grande engano, esqueçam essa besteira. O sadismo ele tem a ver com dominação do outro e não necessariamente com gerar dor. O sujeito pode ser sadista sem necessariamente sentir atração, desejo ou necessidade de causar dor no outro. Basta que ele tenha um grande domínio sobre o outro. Porém, é quase que inerente que se você domina demais uma pessoa, você gera um sofrimento nela. Então isso acaba sendo uma consequência, mas não que o sadista necessariamente tenha como foco principal gerar dor no outro. O foco principal do sadista é dominar o outro, fazer do outro seu objeto máximo para seu prazer. Então é uma coisa de ver o outro como um objeto no sentido de objetificação e não de objeto como a gente entende na ciência, objeto de estudo. Porque um sujeito pode ser um objeto de estudo. Nós tomamos o outro como objeto. Mas nós tomamos o outro como objeto e também tomamos como sujeito. Então eu tomo o outro como um objeto do meu prazer, mas eu também entendo que há um limite do quanto eu posso sentir de prazer a partir desse outro, sem gerar dor, sem gerar sofrimento nesse outro. O sadista não, ele toma o outro exclusivamente como objeto. Ele esquece que há um sujeito nesse outro. Ele ignora o fato desse outro ser sujeito e, portanto, ele toma esse outro para o seu prazer na íntegra, o máximo possível, ignorando completamente as consequências que vai ter para esse outro. Então, se esse outro vai morrer durante a minha obtenção de prazer, não me interessa. Me interessa obter prazer. E aí não estamos falando exclusivamente de questões sexuais, que também é um grande problema. Sempre se associa a questão do sadismo e do masoquismo a questões sexuais, não necessariamente. Por exemplo, o sujeito sadista ele pode levar o outro até as últimas consequências e gerar muita dor ou muito sofrimento ou até mesmo a morte do outro para experiências, por exemplo. A gente tem um conhecimento aí de várias experiências que foram feitas na ciência ao longo da história com seres humanos, experiências horríveis, horrendas, tanto com seres humanos quanto animais. Isso é um traço sadista evidente. É impossível o sujeito realizar as experiências que foram realizadas com seres humanos e animais ao longo da história sem ter fortes traços sádicos, talvez não ser necessariamente sadista, mas no mínimo ter fortíssimos traços sádicos. E isso não é necessariamente em função do prazer prazer do ato sexual. Mas claro, todo prazer tem a ver com a sexualidade. Então o sadomasoquismo, o sadismo, a estrutura perversa não está diretamente relacionada exclusivamente com o ato sexual, mas também com a sexualidade em si, com o prazer mais amplo. E quando a gente vai pro masoquismo, que é meio que a outra face da moeda do sadismo, é o sujeito que sente prazer em ser dominado. E aí, novamente, aquele grave erro. Não é sentir prazer na dor. Esqueçam essas asneiras. É o grande problema. O Freud ele utilizou uma linguagem bastante popular que favoreceu, por um lado, que é fácil aprender a psicanálise, mas, por outro lado, também criou esse tipo de problema, que as pessoas usam com uma certa banalidade os conceitos da psicanálise sem fazer ideia do que estão falando.
O masoquista não é o sujeito que sente prazer na dor. É o sujeito que sente prazer na dominação. E existe um bom motivo para isso. Todos nós temos também traços masoquistas. E é prazeroso você ser dominado por um outro no sentido de que você se desresponsabiliza. Então, se o outro diz o que eu tenho que fazer, eu não preciso me dar o trabalho de pensar o que eu tenho que fazer. E se o outro me mandou fazer e eu de fato faço, eu também não preciso ficar com medo das consequências do que eu fiz. Porque o outro me mandou fazer, eu de certo modo me isento da responsabilidade de ter feito isso. Muitas vezes nós vemos isso. Então, aquela clássica afirmação de vários dos grandes ícones aí da maldade, da perversidade e das atrocidades que foram cometidas contra seres humanos, que por várias vezes afirmaram, só estava cumprindo ordens. Não é bem isso, mas isso de certo modo é um dos traços do masoquismo e uma das vantagens do masoquismo. Então, se eu me submeto ao outro, eu posso usar como desculpa alegar que o outro me mandou fazer e por isso eu fiz. E em relação ao voyeurismo e exibicionismo, que também são uma segunda moeda da perversão com as suas duas faces, de um lado cada uma, é o sujeito que ele sente prazer e ele se relaciona com o seu prazer a partir da exibição e da observação. Isso nós vemos muito evidente em crianças. Lembrando que a criança não pode ser classificada como perversa, porque ela está passando por uma fase transitória do conflito dela com o próprio desejo e com a lei, o que faz com que ela experimente um pouco de todas as estruturas. Não é à toa que a criança ela cria fantasias que muitas vezes ela encara como se de fato fossem reais, que é o caso que é algo característico da psicose. Ela cria alguns atos de geração de dominação em cima do outro, ela aprecia certos atos de ser dominada em certos momentos, porque ela realmente está experimentando a lei e está construindo a sua estrutura. Mas nas crianças nós vemos os traços perversos com uma maior evidência, já que não é uma estrutura que costuma ir para a clínica. Dentre os traços perversos, nós vemos o do exibicionismo, quando uma criança te convida a ver ela brincar. E ela de fato só quer que você veja ela brincar. Não é que ela quer que você vá lá, brinque com ela, pegue o carrinho. Não. Às vezes, de fato, simplesmente o fato de você sentar e ficar olhando para ela é o suficiente para satisfazer ela. Ou então a gente vê traços de exibicionismo quando a criança tira a roupa, por exemplo, na frente de pessoas estranhas, e ela faz isso de maneira proposital. Ou então quando ela chama, às vezes, uma pessoa para ir ver ela no banheiro ou para ver ela tomando banho. Esses são traços característicos de exibicionismo. E nós mesmos temos, claro, como eu disse, todos nós temos nossos traços perversos, e é evidente os traços de exibicionismo. O fato de nós nos mostrarmos para os outros é um traço de exibicionismo. Muitas vezes mais intenso, mais suave. Algumas pessoas são exibicionistas no nível de fato tirar a roupa em público, um ato bastante mais imaturo, mas existem pessoas que se relacionam com o mundo dessa forma. Outras pessoas são um pouco mais contidas, mas ainda assim fazem têm os seus níveis de exibicionismo, como, por exemplo, um grande número de fotos em redes sociais, o próprio fato, por exemplo, de eu estar gravando esse vídeo que eu sei que vai ser assistido por um público razoável. Afinal, nós temos mais de 30 mil inscritos aí no canal e tem muitas pessoas que nos acompanham com frequência. E eu sei que esse vídeo vai ser assistido por um certo número de pessoas. Então, estar aqui gravando, mostrando para vocês a minha imagem, seja ela física de fato, ou a minha imagem psíquica, que é esse conteúdo que eu construí ao longo dos meus estudos, isso tudo é um traço de exibicionismo. E não é doentio, não é problemático. É algo que é esperado. Se nós não tivermos algum nível de exibicionismo, simplesmente não falamos em público, não nos relacionamos com a sociedade. Mas existem níveis e níveis. Aí a gente chega nos níveis que chegam a ferir a lei menor, a lei no sentido jurídico, que é, por exemplo, pessoas que tiram roupa em público, que mostram os órgãos genitais para outras pessoas. E há também a sua contrapartida, que é o voyeurismo, que é o ato de observar. Então é quando o sujeito ele tem esse prazer e ele se relaciona com o seu desejo a partir do olhar, a partir da observação, que todos nós também temos. Não à toa que nós assistimos conteúdos pornográficos. E também vemos essa característica nas crianças.
Então a criança, muitas vezes, ela tenta ver outras pessoas nuas, ela fica observando uma pessoa trabalhando, então também não é só relacionada à nudez ou ao ato sexual, mas relacionada à sexualidade de maneira geral. Então também a criança, ela, por exemplo, quando ela vê um adulto trabalhando, ela fica olhando. Me fez lembrar muito uma cena. Me perdoe, mas realmente eu sou dessa fase, apesar de eu ter assistido muito pouco a TV aberta, eu ainda peguei o seriado do Chaves, e nesse momento eu me recordo muito daquela cena clássica do Chaves em volta do Seu Madruga batendo com o martelo prego e o Chaves olhando em volta e atrapalhando o trabalho. E isso é uma representação, claro, é uma sátira de uma atitude infantil, mas que é bastante comum mesmo, essa observação. E isso é de extrema importância para que a criança aprenda muitas coisas, mas isso é um traço evidentemente voyeurista. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado essa nova versão do nosso primeiro vídeo aí falando a respeito das estruturas psicológicas. Caso vocês deem bastante gostei nesse vídeo, a gente pode estar pensando em refazer outros temas. Então existem vários outros temas aí que a gente trabalhou ao longo desses 4 anos aí de canal. E se vocês curtirem bastante esse vídeo, a gente pode estar gravando outros, revendo os temas, agregando coisas. Eu imagino que esse vídeo tenha bastante coisas novas que eu fui vendo. Afinal, quando eu gravei ele, eu ainda estava no meu segundo, quando eu gravei a versão antiga dele, no caso, eu ainda estava no meu segundo ano de graduação. Eu estava estudando psicanálise fazia apenas 1 ano. Hoje eu já tenho aí mais de 5 anos de estudo sobre a psicanálise. Já li assim a obra freudiana em uma amplitude bem maior, então já li a maior parte dos livros do Freud, já li outros psicanalistas como a Klein, como o Lacan, o próprio Winnicott, entre outros. Então eu imagino que tenha agregado mais do que o primeiro vídeo. Se quiserem curtir um pouco aí da nostalgia de ver o primeiro vídeo gravado com uma qualidade bem inferior, de uma forma bem diferente, eu também me portando de uma maneira muito diferente, afinal eu nunca tinha me relacionado com uma câmera antes. Esse vídeo realmente foi para mim, assim, eu tive um contato com a tecnologia bastante tardio. Então, eu realmente, quando eu postei o primeiro vídeo que eu fiz o canal, eu tinha acabado de entrar em contato com a internet na minha casa. Eu já tinha tido contato com tecnologia, mas em outros espaços. Mas eu mesmo não tinha celular, não tinha computador. Foi realmente bem assim, quando eu entrei na faculdade que eu comecei a ter mais contato com esse tipo de tecnologia. E foi a partir disso que eu acabei criando o canal, gravando esses conteúdos para vocês, que a gente está aí já perto de 700 vídeos. E se vocês curtirem esse modelo aí, revendo temáticas, agregando coisas, nós podemos trazer outras temáticas, principalmente da psicanálise, que hoje é a minha maior ênfase de estudo. A gente pode rever aí os vídeos que gravamos e que estão disponíveis sobre psicanálise e trabalhar novamente as temáticas agora de uma nova maneira, de um outro modo mais completo. Não esqueçam, é importante vocês se inscreverem, acionarem o sininho para receberem notificação quando sair vídeo novo. Venham também sempre conferir no canal se tem vídeos novos e clique em gostei nos conteúdos. É muito importante clicar em gostei porque isso faz com que o conteúdo ganhe relevância, apareça em mais lugares no YouTube. Eu imagino que isso também seja importante para vocês porque me incentiva a gravar mais coisas se o nosso conteúdo tem uma audiência maior. É isso, muito obrigado pela atenção. Hoje um vídeo um pouco mais longo, como eram também os nossos antigos, que costumavam ser bem mais longos, realmente em um ar um pouco mais de nostalgia. É isso, obrigado a todas as pessoas que vêm nos acompanhando até agora, todas as pessoas que vêm manifestando carinho, ajudem o canal a crescer ainda mais, a chegar a mais pessoas, e eu vou sempre estar tentando trazer coisas novas para vocês, talvez revendo coisas antigas, mas sempre tentando agregar conhecimento. É isso, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.